Bom, gente, continuando aqui, um alarme do carro disparou e fez um barulho imenso. Aí eu parei a gravação. Mas continuando, né? Então nós acabamos de estudar o ciclo de contato. Aí o ciclo de contato, ele tem fases, e eu falei que algumas vezes a gente pode bloquear esse ciclo em determinadas fases, né? E esses bloqueios, eles foram estudados também, aprofundados, né? Existem alguns tipos de bloqueio de contato e eu pedi para vocês estudarem esses bloqueios de contato também, né? Então, nós vamos começar aqui falando sobre cada um deles também, para ajudar no estudo de vocês, tá? Então, um deles é a introjeção. A introjeção ela acontece quando a gente engole as regras, sem questionar muito essas regras, né? Então, aquilo que vem de fora da gente, né? Vamos botar, atravessa a nossa fronteira de contato e a gente faz isso sem que isso que está do lado de fora passe pela nossa consciência. Então, assim, aquilo que ocorre com as pessoas, né? Ou seja, aquilo que a pessoa vive, aquela vivência, por exemplo, na família, passa a fazer parte do sujeito sem questionamentos. Ela introjeta. Isso entra dentro dela, né? Por exemplo, é, isso pode gerar um tipo de bloqueio, onde a pessoa ela simplesmente introjeta, né? Ela não questiona as suas decisões. E alguns sinais clínicos desse tipo de situação são falas. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso contrariar os meus pais. Eu não posso contrariar as pessoas. Eu tenho que atender às expectativas das pessoas, né? A pessoa não consegue nem se enxergar direito, não sabe quem ela é, porque o que ela tem são introjeções, né? É, então, o objetivo terapêutico desse tipo de situação seria ajudar a pessoa, né, a diferenciar, identificar o que é dela e aquilo que vem do outro, né? Isso vai ajudar ela a escolher as coisas de maneira mais consciente, tá? E com autenticidade, né? Ela então faz essa tomada de consciência, percebendo, né, o que é dela, né? O que ela gostaria de viver, como ela gostaria de viver, né? Quais são e com que consequências de atos ela gostaria de viver, né? E assim ela se torna mais consciente de si própria, né? De quem ela é de verdade, o que ela quer para si, de como ela vai se autoconstruir, tá? Então, a introjeção é quando a gente engole regras, valores, tudo sem questionamentos. A projeção é quando a gente atribui ao outro aquilo que é nosso. Mas só que a gente não consegue perceber isso, né? Por exemplo, é um homem que tem um ciúmes excessivo porque ele tem a característica de poder trair, de achar que pode trair, entendeu? Então, se ele pode trair, ele acha que o outro também pode trair, né? Então, assim, é, a gente atribui ao outro o que é nosso, né? Alguns sinais clínicos disso são uma desconfiança exagerada, a percepção distorcida das coisas. A pessoa às vezes tem umas reações fortes sem nenhuma causa aparente, né? Enfim, o objetivo terapêutico nesse tipo de projeção, nesse tipo de bloqueio de contato, que é a projeção, né, seria justamente ajudar a pessoa a assumir a autoria das próprias emoções, né? E assim ela vai conseguir recuperar esse senso de realidade, tá? Então a projeção é quando a gente coloca no outro uma característica que na verdade é nossa, tá? Isso vem às vezes de forma de preconceito, né? Também de desconfiança, tá? Outro bloqueio de contato é a retroflexão. É quando a gente coloca pra gente, né? Onde a gente deveria ter uma reação para o mundo, né? Voltada para o mundo, direcionada ao mundo, mas a gente direciona essa ação para nós mesmos, tá?
Os sinais principais clínicos de retroflexão, né, seria autocrítica exagerada, uma pessoa que se critica muito, né? Alguns sintomas psicossomáticos também são exemplos de retroflexão, né? Nós até demos exemplo na aula, né? Uma pessoa que é muito estressada, por exemplo, ela pode trazer para si essa energia do estresse, né? E ao invés de viver as situações de maneira um pouco mais saudáveis, se respeitando na interação com o mundo, essa pessoa ela volta para si e ela passa a adoecer, né? A própria hipertensão arterial e até o diabetes é uma forma de retroflexão, por exemplo, gera distúrbios hormonais no corpo, né? Por exemplo, um estresse, né, exagerado, uma ansiedade exagerada, ela faz aumentar níveis de hormônios pelas glândulas suprarrenais, como o cortisol, como a adrenalina, né? E isso controla, por exemplo, as questões aldosterona, que é um hormônio também da glândula suprarrenal. Isso leva, por exemplo, a um descontrole da pressão arterial, né? E um processo de hipertensão, ou então coloca o corpo sempre em estágio de alerta, de fuga, né? E para esse estágio de alerta e fuga, a pressão arterial sobe, o coração acelera, né? O corpo aquece, o, o açúcar no sangue sobe, né? Uma grande quantidade de açúcar no sangue se refere, por exemplo, a uma forma de ganhar energia, né? A gente está em modo de fuga, em modo de alerta. Então, assim, o açúcar sobe no sangue como uma tentativa do corpo dizer assim, tenha energia suficiente para realizar as ações, né? Que glicose significa energia, tá? E o açúcar sobe no sangue, a gente sabe que o açúcar alto no sangue é a diabetes, porque a gente fica nesse estágio de fuga, nessa sensação de fuga, nesse estado, né, de alerta, e esse estado de alerta, ele não serve para a glicose em excesso ali não vai ser usada, ela só fica no sangue circulando, levando a uma doença, que é o diabetes tipo 2, sem, é, sem esse açúcar ser usado. Na verdade, ele não é usado, ele vai destruindo os tecidos, os órgãos no meio do caminho por onde esse sangue está passando, né? Então, os sintomas psicossomáticos são muito comuns, tá? Em pessoas que usam esse bloqueio de contato com muita frequência, que é a retroflexão, né? Então, o objetivo terapêutico nesse caso é ajudar a pessoa a expressar suas necessidades, suas emoções, seus afetos, né? Transformando essa tensão, né, gerada internamente por conta desse excesso de energia contra si próprio, tá? Em alguma ação no mundo, uma ação saudável no mundo, tá? Nós temos também a confluência. A confluência é um bloqueio de contato bem importante, onde a pessoa ela abre demais a sua fronteira de contato e a gente ela não consegue perceber bem, né, o que é ela e o que é o mundo, né? Por exemplo, isso é expresso, né? É, por exemplo, quando ocorrem relacionamentos simbióticos, onde a gente não consegue nem definir quem é você e quem é o outro, né? O medo de discordar, tá? A pessoa sente esse medo de discordar da outra, né? Não tem uma fronteira exata entre um sujeito e o outro, tá? E nós vemos isso muito comum em famílias, né? Onde os relacionamentos eles ficam muito fortes, mas de uma maneira não saudável, né? De uma maneira que não é saudável, que provoca problemas de identidade, né? Então, é importante no objetivo terapêutico aí ajudar a pessoa a recuperar recuperar essa diferença entre o que é dela, do espaço pessoal dela e do outro,
né? Tá? Então, a confluência é quando você se mistura com o outro. Esse outro pode ser uma outra pessoa ou pode ser também um ambiente, né? Uma situação, né? Onde a pessoa não consegue se definir mais. Ela simplesmente se integra com aquilo que está ao redor dela, tá? Um bloqueio de contato importante, muito usado, né? É a deflexão. A deflexão é quando a gente faz uma evasão, a gente desvia, né? A gente evade, tá? Para evitar entrar em contato direto com algum tipo de situação, né? Então a gente foge do problema, tá? Essa é a deflexão. É comum também a deflexão, a gente consegue perceber deflexão na fala do paciente muito facilmente, porque ele vem falando de um assunto, aí quando esse assunto ele se torna mais complexo, mais doído ou mais intenso, essa pessoa ela simplesmente evade e começa a falar de uma outra coisa completamente diferente e não percebeu que saiu daquela situação, né? Ou seja, ele desvia para não entrar em contato pleno com a sua intensidade emocional, né? Os sinais clínicos são conversas evasivas, relacionamentos superficiais, ou a pessoa fica o tempo inteiro racionalizando demais as coisas, né? Então, qual é o objetivo terapêutico nesse caso? Né? Ajudar a pessoa a sustentar o contato com a situação, com as emoções, né? Com aquilo que está acontecendo com ela no presente. Eu botei aqui, né? Conectar-se com o presente. Uma forma comum de deflexão, né? É a pessoa não se conectar com o presente, ou seja, com a vida dela atual. Essa pessoa foge, ela fala assim, na minha época era melhor, na minha época era diferente, ela prefere viver essa ilusão de algo que não existe mais, né? Ao invés de entrar em contato com o mundo atual. É uma forma comum de deflexão também, né? Uma deflexão temporal, onde ela rejeita esse presente, tá? Gente, obviamente tem muitas coisas para falar a respeito da Gestalt terapia ainda, né? Tem a teoria de campo, muito importante, né? De Kurt Lewis, enfim. Porém, dentro desses assuntos amplos e uma prova pequenininha, né? A gente escolheu esses temas, tá? Para colocar para a prova. E eu espero que vocês aproveitem esse vídeo, estudem bastante e até o nosso próximo encontro, que será no dia da prova, semana que vem. Um abraço grande para vocês, ótimo feriadão, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.